O pessoal tá chegando aí, sejam bem-vindos. Daiane, Wesley, Tati Carrete, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para mais uma live aí, vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Tá? Se vocês puderem ficar aí, vamos conversar um pouco. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações enquanto nós estivermos dedicando esse tempinho a Ele. Nós vamos falar sobre resiliência, né? Resiliência, que é uma palavra que representa, né? Está representando algo que nós já vivíamos há muito tempo, mas hoje tem uma palavra que representa a questão de você conseguir superar as dificuldades da vida e seguir em frente, né? Então a resiliência, ela vem explicar um pouquinho sobre isso, do quanto você e eu temos poder para enfrentar o caos, passar por momentos complicados e ter força para continuar. A resiliência fala isso, né? A gente consegue encontrar na própria palavra algumas pessoas que conseguiram seguir na jornada após momentos complicados, difíceis, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é um material curto, simples, mas eu tenho certeza que vai edificar bastante a nossa vida, tá? Então vocês que chegaram aí, se puderem, se tiver um tempinho para poder ficar, não vou enfadar vocês, não vai ser de peso, tá? Então vai ser um bate-papo bem gostoso para a glória do Senhor Jesus. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se mais algumas pessoas entram, para a gente poder falar. A gente vai falar um pouquinho de Jó também, né? Um pouquinho daquilo que Jó enfrentou na sua jornada, para gerar exemplo para a gente, né? A palavra fala em Eclesiastes que nada que aconteça hoje, um dia já não aconteceu, né? E a gente costuma dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quando eu ouço o que eu estou lendo, e o que eu estou lendo refere-se à história dos heróis da fé, eu consigo entender que o que Deus fez na vida deles, Ele também pode fazer na minha, né? Uma grande explicação está aí. Por que a fé vem pelo ouvir? Porque eu acesso a história dos heróis através da leitura, né? E quando eu leio em voz alta, o primeiro a ouvir o que eu estou lendo, o que eu estou falando, sou eu mesmo. E quando eu vou acessando a história dos heróis da fé, aquilo vai gerando fé no meu coração. Por isso que eu costumo até dizer, né? É quase impossível falarmos que temos fé sem ler Bíblia, né? É porque a história, é a Bíblia que vai nos encorajar a entender que o que eles passaram de dificuldade, nós também passaremos. E o que eles tiveram de êxito, o que eles tiveram de superação, nós também poderemos ter, né? Por isso a importância de nós conseguirmos entender que a fé, ela é gerada no nosso coração pelo acesso que temos à história dos heróis. Então é importante nós tirarmos um tempo para ler a palavra do Senhor, para entender um pouquinho do que eles passaram. Talvez você e eu, tendo acesso à história dos heróis da fé, a gente consiga entender que se eles passaram, eu também posso passar. Se eles venceram, eu também conseguirei vencer. Se eles passaram por momentos difíceis de perda, eu também posso passar pela perda, né? Como aconteceu com Jó. Jó foi restituído, foi restaurado, mas o que ele perdeu, perdeu. Ele teve em dobro, ele teve novamente filhos, mas aquilo que ele perdeu foram valores específicos. Nada iria substituir o que ele perdeu. Mas o Senhor foi com ele, o Senhor permitiu Satanás alcançar a vida de Jó para que a história de Jó viesse a gerar vida no teu espírito e no meu espírito. Amém, queridos? Carolina também está chegando aí. Seja bem-vinda, Carol, Aline da Cal, Raquel. Vamos lá falar um pouquinho da palavra do Senhor hoje.
Que Deus possa nos abençoar, tá bom? A gente vai falar do capítulo 30 de Jó e no capítulo 42, mas nada que venha enfadar vocês, tá? Eu deixo meu convite aí para vocês ficarem um pouquinho. Meu amigo Carlinho tá chegando na área aí, fiel escudeiro das lives. Seja bem-vindo, meu amigo. Deu para chegar no horário, show de bola, meu amigo. Então vamos que vamos para a gente poder falar um pouquinho. Então vamos lá, nosso tema vai ser resiliência, tá? Eu vou fazer uma oração rapidinho para a gente poder abençoar este encontro nosso aqui. Logo em seguida eu vou estar falando desse material que eu separei e eu tenho certeza que vai ser bênção para a gente. Tá bom? Vamos lá fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui falando do Teu nome, Senhor, da Tua palavra e do conhecimento, acesso ao conhecimento que o Senhor tem nos dado. Como nós costumamos falar, Senhor, acessar o conhecimento é viver liberdade. Quem tem conhecimento vive uma liberdade que jamais será oprimida ou impedida, porque o conhecimento nos leva a ir muito mais além do que as pessoas tentam nos limitar. E quando nós conhecemos a Tua palavra, ela gera liberdade, ela gera uma amplitude de conhecimento para nós termos acesso a tudo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Então eu quero abençoar esta reunião, esta live no Teu nome, este encontro que estamos tendo aqui pela internet, que os lares dos Teus filhos sejam abençoados agora no poder que há no nome de Jesus e que juntos, falando de Ti, possamos ser abençoados e que a Tua palavra venha gerar frutos no nosso coração. Assim nós oramos abençoando esta reunião no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Tem mais gente chegando aí. Minha amiga Evelyn. Seja bem-vinda, linda. Vamos lá. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Tá? Então, que seja a bênção para a glória de Deus. Então vamos lá. O que é resiliência? Talvez você já ouviu falar de resiliência. Talvez você já sabe o que é o resultado, o significado de resiliência. Mas não sabia que ela tinha... Esse resultado tinha um nome específico, né? Então resiliência vem do latim, que quer dizer resilire, que significa recusar, voltar atrás. Então quando a gente fala de resiliência, a gente tem uma definição de um elástico. Quando você estica ele muito, né? Ele está frouxo. Quando você pega um elástico e estica muito, ele arrebenta. E aonde você botar mais pressão, ele vai arrebentar do outro lado e dar aquele impacto, né? Quem já não tentou movimentar um elástico e ele arrebentou e dá aquela bordoada e arde, queima. Por quê? Porque a resiliência é isso, é quando você é esticado. E quanto mais você é esticado por uma adversidade, mais forte você fica, mais potente você fica. Muitos recuam, muitos param. Muitos não conseguem continuar após uma derrota, uma perda, um momento de caos, mas outros conseguem reunir força em meio ao desastre, em meio à perda, em meio ao luto e continuar, né? Também se usa a mola como exemplo. Quando você pega uma mola, ela está frouxa, mas aí quando você pressiona ela e solta, ela cria uma força, um impacto que voa longe. Então resiliência não é você ter força para recomeçar. A resiliência já é o recomeço. A resiliência já é o impacto. A resiliência já é o resultado de que você conseguiu continuar em meio a uma dificuldade. Você teve força para seguir em meio a um momento difícil. Aqui, a resiliência é a capacidade que o indivíduo possui de lidar com situações adversas. Estas pessoas conseguem lidar com a pressão, com o fracasso, sem se deixar abalar. Elas não desistem, elas não desanimam, buscando sempre arrumar uma forma de se adaptar às mudanças e seguir na luta pelos seus objetivos. Isso aqui é muito fantástico, porque quando fala de que às vezes você não está conseguindo resolver uma situação, recomeçar, então você se adapta, você não desiste. Tá passando um momento muito difícil no trabalho. O patrão falou que você tem que fazer uma nova função. Deus já está falando, hein? Deus já está falando.
Então no trabalho falaram que você agora vai ter que aprender a fazer uma coisa ou outra para poder continuar, senão você vai ser, as pessoas que não se adaptar ao novo setor, ou procurar aprender uma nova função, ou porque orgulhoso demais, baixo no peito, mas eu não fui contratado para fazer isso, na minha carteira não está assinado isso, sabe? Aqui fala que o resiliente, ele tem força para se adaptar, ele não desiste. Muitos passam por pressão no trabalho, passam por pressão na família. E aí ele não tem força para continuar, é melhor desistir, é melhor retroceder, é melhor parar. E outros não, então se a condição é essa, então eu vou me adequar, eu vou me adaptar, eu vou aprender essa nova função, eu vou me ajustar a isso aqui porque eu tenho um objetivo. Eu sei aonde eu quero chegar. Tá dando para poder captar, gente? A resiliência fala da busca, aqui ó, buscando sempre arrumar uma forma de se adaptar às mudanças. Então as mudanças nem sempre vêm para poder te sepultar. As mudanças nem sempre vêm para poder te abater, para tirar o teu chão e mudar, vou colocar você de pé na cabeça. De jeito nenhum. Muitas das vezes nós estacionamos, nós entramos no conformismo dominador. E aí o Senhor cria situações para que nós saiamos daquele conforto, saiamos daquele estacionamento e comecemos a nos movimentar e resgatar todo o talento que sempre teve aqui, sempre esteve aqui dentro, sempre esteve aqui. Mas a ordem natural da jornada, muitas das vezes nós vamos parando, nós vamos diminuindo o ritmo, não queremos nos adaptar às mudanças, sabe? Somos confrontados e logo desistimos, não aceitamos ser confrontados, não aceitamos com que as pessoas digam que o que nós pensamos e queremos está certo, sabe? E assim nós vamos diminuindo, nós vamos parando, nós vamos perdendo o prazer, a alegria de fazer algo que sempre tivemos uma chama para aquilo. Sabe, então não desista. O resiliente, ele vem para poder, a resiliência, ela vem para poder mostrar para você que existe uma força absurda aí dentro. Que você é capaz de se adaptar, sim. Que você é capaz de se reinventar, sim. Porque o objetivo é o propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito como família, na área profissional? Qual é o teu propósito na área sentimental? Qual é o teu propósito? Como que você se enxerga daqui a alguns anos? Aonde você quer chegar? Até quando as estatísticas vão continuar a ser parâmetros para poder dizer se você pode ou não ir, chegar, fazer, viver? Sabe? Essa força que vem... que transforma o caos em uma jornada que continua, vem do quanto você conhece a si mesmo, do quanto você confia no Deus que você serve e no quanto você entende que o Espírito Santo está te auxiliando. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que o Espírito Santo nos auxilia enquanto estamos fracos. Enquanto estamos fracos, ele nos auxilia, sabe? Então eu quero te encorajar a olhar para o lado quando você se sentir fraco, desanimado, sobrecarregado, quando você começar a pontuar situações que elas são o motivo para você não continuar mais, que você olhe para o lado e que você enxergue o Espírito Santo do teu lado e que você lembre dessa palavra que eu estou te falando. O Espírito Santo nos auxilia enquanto estamos fracos. O Espírito Santo nos auxilia enquanto estamos com dúvida. Sabe, porque a dúvida vem, o medo vem, a insegurança vem, recomeçar muitas das vezes vem para poder extrair o melhor de nós. Mas enquanto esse processo está acontecendo, olhe para o lado e lembre-se dessa palavra. O Espírito Santo estará aí para poder te auxiliar. É desta forma. Então, resiliente é aquele que consegue continuar após o caos, sabe? E quando a gente fala de caos, quando a gente fala de dificuldade, de perda, de luto, de momentos complicados, todos nós passaremos.
Todos nós passaremos por momentos difíceis e a questão está aí. O quanto você está fortalecido para poder continuar. Vamos lá. Se você puder acessar a Bíblia em casa aí, eu quero te convidar a abrir no livro de Jó, capítulo 30, por favor. 30, versículo 19. A gente vai falar aqui de uns versículos onde ele está muito desgostoso, ele está muito preocupado, ele praticamente declara que Deus permitiu, e na verdade Deus permitiu, né? A gente, se voltar no capítulo 1, a gente consegue perceber que tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi com uma permissão de Deus. Deus falou para Satanás: faz o que você quiser, menos tocar na vida dele. Sabe, então eu consigo aprender que se algum momento o caos chegar na tua vida, é com permissão de Deus. E a permissão de Deus é para fazer você crescer, é para me fazer crescer. A história de Jó foi registrada na palavra e está viva até hoje porque Deus fez da vida dele um exemplo. Porque o caos chegou, porque a morte chegou, porque o momento difícil chegou, mas ele permaneceu. E a história dele está viva até hoje. Então, às vezes, quando o Senhor permite o caos chegar na tua vida, na minha vida, não existe diversão. Deus não está dormindo. É porque Ele quer nos fazer crescer. Porque se depender de nós mesmos, nós estacionamos, nós nos conformamos, nós perdemos aquela ambição de aprender, de evoluir, de crescer. Se até aqui tá bom, se até aqui deu para suprir, tá ótimo, sabe? Mas quando a gente vive um Deus grande, a gente precisa entender que esse Deus grande tem muitas coisas grandes para poder nos favorecer, para nos fornecer. Sabe, não é questão de ambição, não é questão de olho grande, é porque é verdade, a consequência de você e eu servirmos um Deus grande é viver a grandeza dele no nosso dia a dia. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem enxergar dessa forma? Então vamos lá, no versículo 19, diz assim, Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Olha as palavras dele. Tu me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Olha o impacto dessas palavras. Olha como ele é muito firme. Olha como ele é muito... Ele coloca peso nessas palavras. Ele coloca que... Ele praticamente... Ele fala assim, Deus, tudo isso que está acontecendo, a culpa é tua. Eu te adorava, eu oferecia holocausto aos meus filhos, para os meus filhos, para que se eles viessem a falhar, se eles viessem a pecar, eu já estava oferecendo sacrifícios para o Senhor, para que o Senhor pudesse perdoar. Né? Lá no início do capítulo do livro de Jó, a gente vai ver esse diálogo. Né? Jó era muito cuidadoso para com a vida dos filhos dele também. Caso os filhos não tivessem mentalidade espiritual para poder se proteger e não fazer coisa errada, Jó já estava adorando a Deus e intercedendo por seus filhos caso eles viessem a passar por momento de dificuldade. Né? Então aqui a gente consegue perceber como ele é muito forte em suas palavras. Ele fala assim, clamo a ti, não me respondes, estou de pé, mas apenas olhas para mim. Ele fala assim, eu estou de pé chamando a tua atenção, clamando a ti, e o Senhor simplesmente olha para mim em silêncio. Né? E quantas das vezes o silêncio de Deus nos machuca? Quantas das vezes o silêncio de Deus nos deixa sem saber o que fazer? Né? Porque a gente ora, porque a gente clama, porque a gente faz campanha, porque a gente faz propósito, porque a gente ora de madrugada, porque a gente busca e a resposta não vem. O Senhor não vem, Ele não se manifesta, Ele não usa ninguém para falar conosco. Sabe, o silêncio de Deus existe sim. Mas enquanto Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando a favor de cada um de nós. Enquanto Ele está em silêncio, Ele está nos dando a oportunidade de colocarmos em prática o que aprendemos com Ele enquanto Ele falava conosco. Aleluia! Aleluia! O silêncio de Deus também é uma oportunidade para você e eu colocarmos em prática.
Lembra de Jesus? Quando Jesus ele morre e ressuscita, ele ainda fica 40 dias na terra antes de subir por definitivo. Então quando ele some e dá uma segurada antes de aparecer, o que acontece? No último capítulo do Evangelho de João, você vai ver que os discípulos desgostosos, sem ânimo, sem expectativa de continuar a jornada do Evangelho sem Jesus, eles já começam a desanimar. Pedro volta a ser pescador de peixe. A palavra fala que os outros discípulos, vendo Pedro voltar a pescar, eles seguem. Sabe? Então tem momentos na vida que realmente parece que... qual é o valor de continuar? Deus não está falando, não está tendo resposta de Deus, eu estou trabalhando, eu estou me empenhando, eu estou tentando. Sabe? Comece a olhar com a ótica de Deus e não com a sua ótica. Aleluia. Comece a olhar quando os silêncios vier, quando os momentos complicados aparecerem, pede ao Senhor, Senhor, me dá a tua visão. O apóstolo Paulo fala que precisamos pedir para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Coração tem olho? Claro que não. O que ele está falando? Senhor, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar o que está acontecendo. O que eu não estou conseguindo ver com os olhos físicos, abre os meus olhos espirituais. Isso aí, Carlinhos. Sabe? Então, quando o silêncio vier, também é uma oportunidade para você e eu colocarmos em prática o que aprendemos enquanto ele falava. Aleluia! Então, eu quero te encorajar a você ter uma visão plena do que Deus está fazendo em você e através de você. Pare de achar pecado. Sabe, as coisas começaram a dar errado assim, aí você já começa a vasculhar aonde eu pequei, aonde eu errei, será que foi uma coisa errada que eu fiz há 60 anos atrás? Sabe, tem hora que a gente fica procurando culpados por aquele momento ruim que está acontecendo. Tem hora que a gente fica procurando em algum lugar da nossa jornada o que nós fizemos que agora apareceu e está trazendo esse caos todo. Ei, para com isso. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar no silêncio dele, aprenda a confiar quando ele permitiu o caos chegar. Porque na palma da mão dele está o controle absoluto de tudo, inclusive da tua vida e da minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Que o teu lar seja impactado pela presença do Espírito Santo agora, como eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, no nome de Jesus. Versículo 21 do capítulo 30 de Jó. Tu fostes cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Olha como que ele fala com Deus. Sabe, ele não estava entendendo que na verdade o propósito maior de Deus com ele era vindouro. Era o que pessoas seriam impactadas pela história dele. Sabe, aqui eu pego mais um gancho. Talvez você não está entendendo um processo que está vivendo agora, mas talvez não é sobre você. Você está passando agora para que pessoas lá na frente sejam abençoadas pelo que está acontecendo com você agora. Aleluia! Talvez você está enfrentando um momento difícil, não é por culpa dos outros, não é porque você é um patinho feio, mas é porque a tua história... Quando a conclusão vier, quando esse momento passar, quando a tempestade passar e vier a calmaria, o resultado, isso que está acontecendo com você vai ser impacto na vida de uma outra pessoa. Então nem sempre é sobre nós, nem sempre é sobre a nossa vida, mas o quanto pessoas podem ser impactadas pelo que Deus está fazendo na tua história e na minha história. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Sabe, ele estava totalmente deplorável, ele estava desgastado, destruído, a sua alma já não via mais sentido em nada. A gente consegue perceber em suas palavras que nada mais fazia sentido para Jó, porque ele já não estava mais olhando como que seus amigos contribuíram para que aquele momento viesse a ser pesado, né? Porque em alguns momentos a gente percebe que os amigos que se aproximaram
além de não reconhecer ele por tão desfigurado estar pelo momento difícil, em alguns momentos eles dão a entender de que Jó fez por onde passar por aquela dificuldade. Né? Então aqui ele fala como se a tempestade o alcançasse de tal forma que não fazia mais sentido nenhum e o culpado direto era Deus. Ele já não olha mais homens. Sabe, às vezes nós questionamos algumas pessoas, né? Ah, fulano tá de olho grande. Ah, para que eu fui contar meu projeto para Cicrano e agora tá dando tudo errado? Sabe, tem hora que a gente tenta achar pessoas para colocar a culpa nelas. Aqui, Jó já não olha mais para as pessoas. Ele já fala diretamente com Deus. Ele já declara que tudo aquilo que ele estava vivendo foi Deus que permitiu. E Deus, por ser Deus, não poderia ter permitido. Sabe, às vezes a gente tem esse questionamento, né? Mas se Deus é Deus, por que ele deixa e permite momentos difíceis chegar? Ei, o nosso maior objetivo nessa jornada é viver na eternidade com Ele. É isso que tem que queimar no teu coração, no meu coração. Essa leve, momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Aleluia! Apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, essa leve, momentânea tribulação, seja qual for o momento difícil que você está vivendo, para os céus é leve e momentânea e não se comparará com tudo que você e eu viveremos na eternidade com o nosso Senhor. Aleluia! É esse ângulo de visão que você e eu temos que ter quando os momentos difíceis chegar aqui nesse plano terreno. Porque eles chegam e vão passar. E enquanto não passa, o Senhor nos faz crescer, nos faz amadurecer, para que amanhã Ele possa encontrar firmeza em nós para colocar em nossas mãos o que Ele preparou. Não é sobre o que você está se preparando para conquistar na vida. É o que o Senhor está preparando você para Ele derramar em ti. Aleluia! Aleluia! Às vezes nós nos preparamos por objetivos, né, no plural. Mas perdemos a noção do quanto o Senhor está nos preparando para Ele revelar a nós, para Ele colocar em nós, para Ele depositar na nossa vida o que Ele planejou. Porque os seus planos são maiores do que o nosso, aleluia. Porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, mantenha-se firme descansando, mantenha os seus olhos lá no alto, para que as coisas terrenas não venham a corromper a tua fidelidade e a minha fidelidade quanto ao amor que o Senhor tem sobre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, que esse fogo do Espírito possa queimar no coração de vocês, como está queimando aqui no meu. Aleluia, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Segura aqui, olha que ponto interessante. Às vezes nós fazemos boas ações e achamos que Deus começa a ter um olhar diferenciado por mim, porque eu entreguei uma marmita a um morador de rua, porque eu ajudei alguém a pagar uma conta d'água. Parece que o olhar de Deus ele é especial sobre aqueles que faz alguma coisa pelo outro. E fazer algo pelo outro é do caráter de Cristo. Fazer algo pelo outro é do caráter dele. Quando o caráter dele começa a impactar a nossa vida, nós também faremos sem olhar a quem. Nós também faremos sem querer troca, algo em troca. Aleluia, tá dando para poder entender isso aí? Ele coloca aqui, ó, acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Acaso eu não me compadeci pelas pessoas que eu encontrei no caminho que passaram por momentos difíceis? E não se angustiou a minha alma pelo necessitado?
Ele falando para Deus: será que o Senhor não viu que eu fiquei angustiado pelas pessoas que estavam passando por momentos difíceis? Sabe, você e eu não precisamos apresentar o nosso currículo para Deus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Ele sabe do que você e eu precisamos. Diz o salmista que ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já sabia o que nós iríamos falar. Aleluia! Aleluia! Então não se preocupe, não perca tempo apresentando para Deus o teu currículo. Não perca tempo apresentando para Deus o que você tem feito. Ele vê tudo. Ele vê tudo, ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração, ele sabe quando você está fraco, ele sabe quando você está forte, ele sabe quando você está desanimado, ele sabe quando você está robusto, ele sabe quando você levanta sem querer levantar, ele sabe quando o peso está gigantesco nas suas costas, mas ele sabe também quando você vai, quando o compromisso fala muito mais alto do que o momento que você está enfrentando. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Que presença maravilhosa! Sabe, então para de apresentar teu currículo. Simplesmente entenda que Deus está no controle e Ele fará na tua vida e na minha vida exatamente o que Ele planejou. E é importante que nós venhamos a entender esse processo. Aleluia! Aleluia! Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Ei, quantas das vezes isso não acontece com você e comigo? Quantas das vezes nós trabalhamos, quantas vezes nós nos preparamos, quantas vezes nós nos santificamos, quantas vezes nós abrimos mão de coisas que poderiam ser tão facilmente feitas e poderíamos pedir perdão depois. Quantas vezes nós investimos para dar certo e não dá. Não dá. Você fez tudo o que era para ser feito, você se santificou, você se separou, você se empenhou, você procurou ser correto e não deu certo. Ele fala aqui, ó, aguardava eu o bem, tipo assim, eu plantei. No versículo anterior ele fala que o Senhor não viu quanto eu me compadeci do necessitado, o Senhor não viu quanto eu me dediquei para poder tentar entender a vida das pessoas passando por problema. E ele fala em seguida: e eu, por ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, que orava pelos meus filhos, que orava pela minha família, que tentava ser fiel ao Senhor, eu aguardava o bem. E me veio o mal. Quantas vezes nós estamos aguardando o bem e fazemos por onde o bem acontecer e ele não vem? E isso não quer dizer que Deus foi injusto, que ele estava dormindo, que ele estava distraído lá numa outra nação abençoando alguém. Ei, ele está no controle de tudo, e mesmo quando você e eu esperarmos o bem, vier o mal, ele continuará no controle. E muitas das vezes esperar o bem, esse bem que nós esperamos, não é o que Deus tem preparado para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Por que você tem certeza que o que você escolheu é o que Deus quer? Aonde você tem parâmetros para poder afirmar que o que você está buscando é exatamente o que Deus quer? Talvez enquanto você busca, Deus está preparando você, mas no final Ele não vai fazer porque Ele tem algo maior. Quantas pessoas que você vê começando a faculdade numa área, e chega no meio do caminho, elas falam assim: ah, não é isso que eu quero. E elas aproveitam algumas matérias para poder pular de profissão, para tentar se formar numa outra profissão e segue a jornada. Sabe, às vezes tem coisa na vida que é assim, o Senhor vai fazer enquanto você se prepara, enquanto você busca, enquanto você acha que é aquilo. Ele está deixando, ele está dando linha. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim: não, eu só quis fazer com que você aprendesse. Eu só permiti isso acontecer para que você crescesse. Agora eu vou te mostrar exatamente o que eu quero para você. O plano que eu tenho para você. Aleluia! Então, nem sempre o que você está planejando de bom, de bem, não é o que Deus quer, né? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz e me veio a escuridão.
Né? E aí, você vai tacar Deus na parede? Você vai reivindicar, como Jó falou, se eu pudesse eu te levaria para um tribunal para que alguém viesse a julgar a nossa causa. Você vai colocar Deus na parede? Eu vou colocar Deus diante de um tribunal para alguém julgar, para alguém decidir, porque eu quis assim e o Senhor não quis? Ei, a caminhada gera amadurecimento, a caminhada gera segurança, a caminhada consolida uma confiança no nosso coração para que quando as coisas não acontecerem, quando eu esperar a luz e a escuridão vier, continuaremos confiando e descansando nele. Aleluia! Aleluia! É esse ensinamento que Deus deixa pra gente. De uma confiança absurda, que as pessoas não vão entender, elas vão sacudir você, elas vão mandar você tomar vergonha na cara, elas vão perguntar para você como a mulher dele falou, que expectativa que você tem nesse Deus ainda, amaldiçoa ele e morre. As pessoas de fora não vão entender o processo que você está vivendo com Deus, mas o importante é você e eu sabermos que Ele está no controle e que quando a escuridão vier e que quando o mal vier, Ele continua guardando a tua vida e a minha vida. Aleluia! Porque é no meio da escuridão que você e eu vamos clamar pela luz, pela estrela da manhã, que não apaga nunca. Talvez a gente está buscando luz, só que a luz às vezes não nos deixa ver quem Ele é. Aleluia! Aleluia! Ele permite a escuridão chegar para você entender, para eu entender que a verdadeira luz é aquela que brilha no meio da escuridão e nos dá um norte na jornada. Aleluia! Aleluia! Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Louvado seja Deus. Peça a luz sim, mas se vier a escuridão, é porque Ele quer te fazer ser dependente. É porque Ele quer te lembrar e me lembrar de que Ele sempre estará pronto para iluminar a nossa jornada. Porque o excesso de coisas, sabe, o excesso de compromissos nos leva à escuridão sem a gente perceber. Somos abafados, somos amassados, somos oprimidos, comprimidos pelos compromissos e por tantas coisas que nós mesmos entramos numa escuridão sem perceber. Sem perceber. E aí ele faz o quê? Não vou te dar luz, eu sou a luz, eu vou te dar a escuridão, para que na escuridão você valorize a luz que eu sou na tua vida. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobreveem. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sabe, um coração magoado, machucado, mas ele não entendeu que quando quando ele vivia antes do caos chegar, ele só estava se preparando para aquilo tudo que Deus iria fazer na vida dele. Sabe, antes que você venha reclamar por um momento difícil, antes que você venha reclamar do que algumas coisas saiu do seu controle, lembre-se dessa palavra. Nem tudo que vem da parte de Deus é o que você e eu queremos. Às vezes Ele vai criar situações para nos fazer crescer, para nos fazer ser dependente. Ele vai fechar a porta, Ele vai tapar o ouvido de homens, os celulares não vão ser atendidos, você vai tocar a campainha e ninguém vai atender, você vai mandar um e-mail e não vão te responder, vai parecer que estão te ignorando, vai parecer que estão fechando a porta. Você vai começar a lembrar do quanto você fez pelas pessoas e elas não estão fazendo por você. Ei, não é elas. Não é sobre elas estarem ignorando você. É sobre Ele fechar as possibilidades do teu sucesso com a tua própria mão, para você entender que Ele é o tudo na tua vida e na minha vida. Aleluia. Aleluia.
Tem momentos que ele vai fazer exatamente isso, ele vai fechar a porta, ele vai fechar possibilidades, não vão te atender, não vão responder a sua mensagem, vai parecer que estão ignorando, mas é só ele fechando as possibilidades humanas para você buscar aquele que tem o controle de tudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Carlinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. E no versículo, já vou estar encerrando, tá bom? Vou encerrar daqui a pouquinho, porque senão a gente vai até meia-noite, porque tá gostoso demais. Mas eu tenho que respeitar a programação de vocês, né? Tem gente que ainda vai se preparar, ainda vai fazer a janta, ainda vai descansar um pouquinho. A semana só tá começando. Então vamos dar um pulinho lá pro 42, o último capítulo, por favor. A gente vai lá pro 42 para a gente poder partir pro encerramento. Especificamente no versículo 8, aqui é o momento da redenção, né? É o momento da resiliência na vida de Jó. O Senhor, essa mania de querer encerrar. Tem que encerrar, Carlinhos, senão vou marcar uma vigília, né? Vou marcar uma live de vigília para a gente poder ficar à vontade aqui. Quem puder ficar, né? E a gente pode conversar mais um pouquinho para deixar o Espírito Santo nos guiar, nos fazer voar nas asas, na sua dependência, no seu poder. Né? Em breve vou marcar uma vigília para a gente poder ficar mais à vontade. Então vamos lá, a gente chega no momento da redenção, no momento da resiliência, né? Como nós falamos, a resiliência não é um processo que te leva à redenção. A resiliência é a redenção. Você sai do caos, você sai da perda, você sai do luto, você enfrenta isso tudo e não para. Não para, você continua, você mantém o foco, você mantém o objetivo, você mantém o projeto, você vive o luto, você levanta, você tira a poeira, você toma um belo de um banho, se reanima, joga uma água no rosto e continua. A resiliência é o resultado de quem não parou, de quem tinha tudo para desistir e não desistiu. Então quando a gente chega no 42, a gente chega na redenção de Jó. Deus vem e restaura a vida dele, a sua casa, os seus objetivos, os seus projetos, tudo aquilo que ele alcançou de êxito. Parecia que nunca mais ele vivenciaria aquilo tudo, mas o Senhor o treinou, o capacitou, o fez crescer durante o caos, durante a ferida na pele, durante a perda dos filhos, dos gados, dos servos. O Senhor fez ele crescer durante a jornada e quando chega no 42, ele vive a redenção do Senhor. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Isso aqui é o Senhor falando para os amigos de Jó. O Senhor falou para eles que não aceitaria a oração deles nenhuma. Eu só vou aceitar se Jó orar por vocês, porque vocês não agiram como deveriam agir. Olha a redenção que Deus fez na vida de Jó. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não desististes, não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Olha o que o Senhor falou, eu só vou ouvir se Jó orar por vocês, porque o que Jó fala comigo, vocês não conseguem falar. Sabe, a palavra fala em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então acredito firmemente que não é só orar. Quando nós oramos de qualquer jeito, são como palavras desgovernadas saindo da nossa boca. Quando nós sabemos exatamente o que estamos orando. E estamos buscando estar em condições de fazer oração. Sabe, o Senhor ouve sim. Ah, mas fulano está orando tanto e não consegue. Mas você vai entrar nessa parada aí, vai orar e Deus vai ouvir. Aleluia! Porque Deus sabe exatamente quem são os seus. Deus sabe exatamente quem são os seus. Então aqui ele chega, eu só vou receber a oração se Jó orar por vocês. 42:9. Então foram Elifaz,
o temanita, Bildade e Suíta. O Suíta e Zofar, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Aleluia! Aleluia! Primeiro o Senhor fala para eles, vai lá, porque só a oração do meu servo eu vou ouvir. E quando o Senhor prepara isso tudo, o Senhor fala o quê? Enquanto Jó estava orando por seus amigos, e olha que esses amigos não estavam tendo aceitação diante do Senhor. Enquanto Jó orava, o Senhor prosperava a vida de Jó novamente. Deus fazia tudo voltar para o lugar, aleluia! A oração que sai do teu coração com temor, com respeito, entendendo o tamanho da grandeza do Senhor, tem um efeito absurdo. Numa linguagem mais atualizada, né? A oração de um justo tem um poder absurdo, é exatamente isso. Então, enquanto Jó orava, o Senhor trabalhava na vida dele. Jó não estava orando por si mesmo. Ei, você está prestando atenção nisso? Jó não estava orando por si enquanto ele orava pelos outros. O Senhor fazia. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Daqui para frente ele fala dos filhos, dos nomes, do quanto o Senhor o abençoou, mas não precisa a gente ler. Se você quiser, pode ler esse finalzinho do capítulo 42 aí, que vai ser ótimo também. Mas aqui eu aprendo mais uma lição para a gente poder encerrar. A oração. Você deve sim orar por você, por sua família, por seus projetos, porém a prosperidade de Deus vem quando nós oramos pelas pessoas. Aleluia! A prosperidade, a amplitude, a porta aberta, o sucesso, seja lá qual for os planos que Ele tem sobre nós, vem quando eu não oro por mim, mas eu oro pelas pessoas. E eu não faço escolhas, eu simplesmente oro pelas pessoas que Ele colocar no meu coração. Às vezes você ajoelha, às vezes você tira um momento para orar por algo ou por alguém, e daqui a pouco na sua cabeça vem fulano, daqui a pouco na sua cabeça vem cicrano, e começa a vir uma porção de coisa na tua cabeça enquanto você ora. Ei, não é da sua cabeça, é Ele colocando aquelas pessoas para você orar, para mim orar, e a gente não entendendo nada. Tentamos colocar rumo na oração novamente. Parece que a gente perdeu o rumo da oração, começamos a pensar em tantas coisas. Você não vai perder o rumo. Por quê? Porque o Senhor está no controle. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E enquanto você ora pelas pessoas, Ele está fazendo por você. Enquanto você ora por aquelas pessoas que Ele está colocando no teu coração, um pedido de oração espiritual, Ele está trabalhando na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Louvado seja Deus. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem ficado.